O Linha de Fogo desta quarta-feira lhe deseja boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou Haroldo Silva, o Dura. Hoje na direção técnica está o querido amigo Lucas Felipe. Jornalista responsável, professor Hildo Silva. O Linha de Fogo, dando continuidade à nossa sabatina para conhecer melhor os candidatos a prefeito da nossa região, está completando hoje mais um programa. Laguna, é a vez da Laguna. E estamos conversando, o nosso convidado de hoje é o candidato do PL, Preto Cripa. Candidato, seja bem-vindo, prazer tê-lo aqui no Linha de Fogo, no escurinho do Dura aqui. Obrigado, Dura, obrigado pela oportunidade. Já queria ter vindo aqui em outros momentos, mas nada melhor do que esse momento que é ímpar, singular da eleição de Laguna e que nos remete a novos momentos, a renovação, e é sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje, ou não é? É claro, é bem isso mesmo, meu candidato. O interesse é nosso e também dos milhares de telespectadores de Laguna que ouvem muito bem a nossa UniTV. Mas, afinal, quem é Preto Cripa? Não, Preto Cripa é um jovem para ser velho, um velho para ser jovem, capacitado, um legítimo filho de Laguna, um lagunense, que anda bem indignado com a política local. Então, ao invés de eu ficar fazendo críticas, eu gosto de colocar meu nome ao processo eleitoral. Estou indo para a minha 5ª eleição, Dura. Só me elegi uma, mas considero que nunca perdi uma eleição pelos propósitos que me levaram a ser candidato. Em 2008, 2012, venci em 2016 a vereador, abri mão de um processo de reeleição que eu acredito que seria natural em 2020 para enfrentar o sistema que hoje se uniu e que faz com que essa eleição de 2024 seja uma das ímpares na história, como uma das maiores com poder de máquina pública e financeiro contra uma renovação que realmente traz uma proposta diferente. Essa eleição de 2024, pela sua fala, o senhor considera que é uma eleição do outro lado, tudo contra você? Eu considero, ela está polarizada pelo que os números mostram, né? Pelo tipo de narrativa que o próprio adversário tem. A cada 10 vídeos dele, 8 ele cita meu nome. Uma estratégia, eu acho até que errada, porque toda vez que ele me bate eu levanto. Muitas fake news, muitas de todas as ordens, mas eles nunca tiveram à frente, numa linha de fogo, com alguém preparado. O que eles têm, ou o que eles sempre quiseram ter, eles têm em demasia, que é poder e dinheiro, mas nada disso me comove, me move ou me derruba. Então eles estão sentindo o impacto de um propósito diferente e a população está enxergando e ficando de saco cheio, porque muita mentira, muita falácia, as coisas como são colocadas através de robozinho, né? Não botam a cara deles. Então tem feito com que a eleição caísse de nível, mas a gente tem demonstrado um outro lado. Então a gente tem feito o papel de representar aqueles que gostariam de mudar e que querem mudar e que eu tenho certeza que vão votar no 22, no dia 6 de outubro. Podemos voltar com aquela máxima da velha política e nova política? A nova política é conectada, redes sociais. A velha política é aquele jeitão sempre, de jogar sempre uma casca de banana para ver se consegue derrubar o adversário. É mais ou menos isso que acontece em Laguna, candidato? Eu não considero velha e nova política nesses conceitos, né? Porque se a gente for fazer uma análise, por exemplo, o Felipe Estevão é o deputado que junta a nova política e a velha política, não ex-deputado, né? Subiu meteoricamente e caiu por falta de caráter, por falta de palavra. Então ele é um cara novo, usando a tecnologia nova, mas aplicando as maledicências da política não antiga. Porque o antigo, a história de Laguna demonstra que houveram políticos bons, como o meu avô na década de 40, como o seu Mário José Remor, mais recente. Então a gente tem bons nomes, né, na nossa história, então, que classificam e que caracterizam que não é a forma antiga, e sim o caráter das pessoas, a forma como as pessoas atuam, né? Então, dentro desses vieses de história e de passado e de presente, o que eu caracterizo são velhas práticas nocivas e as boas práticas positivas. Eu considero sempre na política o direito do candidato ter opção de escolha de sigla.
natural. Eu mesmo já passei por isso nos meus tempos áureos da política, da década, no 2000, por ali, no ano 2000. Mas o senhor foi criticado quando saiu do Partido Progressista e buscou o PL, uma alternativa viável. Essa passagem e essas críticas, como o senhor encara ou encarou? Porque agora já está fundamentado e consolidado no 22. Concordo, normal. A crítica, quando vem do grupo político contrário, a gente leva isso como uma banalização, entra no ouvido e sai outro. Porque todo mundo sabe em Laguna que eu migrei de partidos porque os partidos não quiseram a minha permanência. Então, como eu faço a minha política não baseada em ideologia partidária, né, e sim em trabalhos para a coletividade, onde eu estiver, eu vou honrar a sigla, né, mas também vou levar todo o meu espólio, todo o meu portfólio dessa vida política e pública que eu tenho. Então, o meu último movimento foi o PP, Partido Progressista, não quis a permanência do Preto, fez uma escolha para uma candidatura majoritária diferente, eu respeitei e eu saí. Quando eu saí, aí o Sorat, dentro de uma habilidade incrível, né, e viu uma oportunidade ímpar de ter um case como a gente, né, um grupo político de política do bem, ofereceu o encaminhamento do PL, já que o PL não tinha liderança. 4 anos atrás o PL teve uma candidatura, mas que infelizmente muito fraca, muito curta, muito egoísta, então não representava, né, a continuidade do PL. E então houve esse convite para que a gente pudesse estar hoje no PL e com honra, com transparência e com muito trabalho a gente está fazendo o encaminhamento dentro do nosso trabalho dentro da sigla, e tenho certeza que todo o PL, o Jorginho, o Beto Martins, o próprio Sorato e com certeza o presidente Bolsonaro estão contentes. O senhor está contente também? Estou bem feliz pela reciprocidade daqueles do PL que sabem quem é o Preto e que sabem o que é necessário para a Laguna. É claro que dentro do PL nem todas as pessoas são pessoas bacanas, né? São pessoas boas, porque não é uma sigla, são pessoas. Eu sempre dou o exemplo, né? Se há 2 anos atrás, 2 anos atrás, o Bolsonaro tivesse ido para uma outra sigla, a maioria das pessoas estariam caminhando para outra sigla. E não seria o PL, né, o corpo partidário que sustentaria. Então, quer dizer, não é questão de partido, e sim de conduta. Dentro das características de direita que eu tenho, né, de conservadorismo e de respeito às pessoas, o PL tem sido um bom colchão eleitoral e eu tenho certeza que tem sido um bom candidato para o PL também. Eu entrevistei a sua opositora nesse mesmo espaço e eu perguntei a ela sobre Laguna. Ela disse que Laguna é uma mulher, ela costuma dizer isso nos debates também, e que é uma mulher descuidada. Eu entendi, claro, todo o que ela queria nos passar. Entendo. Na questão política, evidentemente. Esse processo, o senhor também considera a cidade de Laguna, essa beleza natural, essa beleza histórica que nós conhecemos, uma mulher descuidada? Eu acho como não uma mulher, mas uma mãe que está sendo maltratada, já que ela foi mãe de outros municípios, né, berço de N pessoas. E hoje ela também é berço de pessoas que nem nasceram em Laguna, mas são lagunistas. Então, só que esse maltrato, Dura, ele é um maltrato que não vem de 4 anos, ele já vem de muito tempo. Então, é importante também avaliar quais foram os times que estavam durante esse período de maltrato e as pessoas, né? Porque a candidata militou muito tempo no MDB e a gente está aqui combatendo o MDB há mais de 10, 12 anos, né? Então, há uma omissão ou uma conivência também nesse processo de maltrato. Pelo menos foi claro ontem no debate, quando ela disse que daqui para frente ia trabalhar muito com o Tribunal de Contas, né, para fazer o trabalho de fiscalização no município. Nos tempos pretéritos, né, do passado para trás, recentemente, tinha muitos motivos para que fosse chamado o Tribunal de Contas e ela nunca chamou. Então, a gente precisa olhar para frente, mas nos embasarmos com as nossas falas, avaliado o passado recente. Eu digo aqui que o que eu já fiz vai ser a mola e o que vai me dar o crédito para eu continuar fazendo. Então, os meus trabalhos, sim, sempre foram com muita transparência. Os nossos trabalhos sempre foram, independente do partido, sempre foi buscando coletividade. É isso que eu prego dentro do meu plano de governo e dentro da campanha, desde quando oficializei que seria candidato a prefeito novamente. Nos debates, inclusive no domingo passado agora, o senhor teve um debate aqui na nossa UniTV. Teve. E o senhor meio que se defendeu de algumas acusações, enfim.
Eu não vou entrar no detalhe dela, mas eu quero dizer o seguinte. O senhor é a mira, o senhor acha que o senhor é o centro, a mira dos seus opositores? Não tenho dúvida disso, pelos ataques muitas vezes infundados, que nem o que a candidata fez no último domingo, né? Alegou que eu tenho 60 mil reais bloqueados. Isso é mentira. Se esse fato fosse verdade, dificilmente o opositor, né, o segundo colocado, estaria me batendo de uma maneira que deixaria isso para trás. Não deixaria, ele estaria batendo. Isso não é uma verdade. O fato é que quando houve a Operação Seival 1, que foram 13 pessoas presas, né? Houveram 13 prisões na Operação Seival. Na primeira leva, alguns foram presos. O Tono Laureano, que era o ex-vereador que foi preso, ligado ao MDB, o filho dele também era secretário de pesca do governo do Mauro, também foi preso naquela ocasião, fez uma delação e quis colocar o preto dentro desse processo da Seival. Hoje eu não estou dentro da Seival, fui inocentado claramente pela justiça, né? Então dentro desse critério jurídico, havia a chamada para a possibilidade de 60 mil de bloqueio. O que não aconteceu, nunca precisou acontecer. Então eles estão usando essas falas lá de trás e esquecem de dizer a verdade, que o preto não tem nada a ver, diferente do vice dela, né? Que bom que o Linha de Fogo serviu para esclarecimento. Imagina. E nada melhor do que esclarecimento. Assim a gente chega ao final do nosso primeiro bloco, nosso Linha de Fogo aqui pela nossa UniTV. Seguidinho a gente já volta, fique aí. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Linha de Fogo desta quarta-feira. Hoje, conversando aqui com Preto Cripa, do PL da cidade de Laguna, número 22. Eu gostaria de salientar de que a proposta do programa foi falar com todos. O candidato Mauro Candemil declinou do convite por motivos particulares, mas declinou do convite e não veio conversar conosco. O candidato Célio Antônio, por motivos jurídicos, está se defendendo, então ainda não está oficializado a sua candidatura. Mas todos eles continuam em campanha tranquilamente, né? O candidato Mauro já foi absolvido na última segunda-feira, está em campanha, e o candidato Célio, ele ainda está se defendendo. É um direito que eu tenho que fazer essa observação para ficar bem claro. Na próxima quarta-feira eu falo com o Nasser, né? Eu falo com o Nasser aqui no Linha de Fogo. Ô Preto, uma pergunta muito simples de fazer, talvez difícil de responder. Se o candidato não sabe nem responder essa pergunta, eu termino a entrevista já. Por que você quer ser prefeito da Laguna? Para acabar com a corrupção muito forte e que vem de anos da cidade, na gestão da administração e na gestão da cidade que eu nasci. Eu estou acompanhando a eleição desde 2008, ininterruptamente a cada 4 anos. A cada 4 anos eu tenho visto o que está acontecendo, os atores políticos migrando para um lado e para o outro, de partido em partido, mas sempre buscando a manutenção do grupo político que faz com que a cidade, infelizmente, tenha falido. Hoje Laguna está passando por um processo de descrédito muito forte. E esse grupo político que há 4 anos atrás estavam um contra o outro, agora estão unidos. E eu preciso muito, muito estar nesse processo eleitoral para ser uma voz diferente, para oferecer para a nossa população uma chapa que traz renovação não só no conteúdo que a gente quer propor, mas também no conteúdo histórico de atuação. Eu e o Dr. Leandro, que nunca foi político, meu vice, temos conhecimento de base para começarmos a resolver os problemas internos da prefeitura, sejam de cunho contábil, de cunho jurídico e financeiro, bem como também as questões de obras físicas, já que nós temos visto que Laguna tem passado por grandes obras e todas elas têm deixado passivo, têm deixado problemas enormes. Algumas obras novas trazendo também problemas novos. Então eu estou nesse processo eleitoral para que haja transparência para que a gente possa ter uma gestão com mais transparência, aliás, com transparência, porque a atual gestão e a anterior não tinha,
Eu estou estimulando para que institucionalmente os órgãos, como o Ministério Público, para que seja criado um observatório da transparência, enfim, a gente quer um governo diferente. Eu acredito que uma gestão que tenha um 90%, pelo menos menos, de influência política partidária e que tenha 2 prefeitos, porque o doutor Leandro vai ser um prefeito interno e o Preto um prefeito de rua, vamos experimentar como é que vai ser o resultado disso. Laguna já entendeu que pode ter 2 filhos legítimos atuando na gestão nos próximos 4 anos, então isso vai depender mesmo do processo eleitoral, porque eu já sei que no dia 6 de outubro as pessoas vão votar 22. Você é um filho de Laguna, né, ô Cripa, ô Preto? Você é um filho de Laguna, diagnóstico feito, fazendo um raio-x ao olho nu, né, assim, a sofisticada máquina. O senhor em cima do Morro da Glória, olhando para a linda Laguna, que eu amo de paixão, pela sua história, pela sua cultura, eu te pergunto, o senhor conhece realmente o que de mais premente de urgência a Laguna precisa? Eu moro exatamente no Morro da Glória, então eu olho para esses 2 pontos de vista, como o senhor está falando, diariamente. Precisa elevar novamente a autoestima. A cidade está num processo depressivo, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão tristes, as pessoas estão com raiva, porque a saúde não está chegando. E olha que Laguna tem tido um dos recordes de arrecadação. Por quê? Porque a cidade está prosperando, porque o governo do Mauro Candemil e assinado pelo governo atual do Samir imputiram IPTU em todo o interior. E eles fizeram uma prática, inclusive, de adotar as medições, os parâmetros para a cobrança dessa taxa de IPTU, avaliado através de drone. Mas pagaram 4,5 milhões para uma empresa, a Geomax, para fazer avaliações de drone. Então a cidade hoje está arrecadando acima de 200 milhões. Existem pessoas pagando IPTU, inclusive de casa de criança, porque como foram para o drone, casinha de criança, cocheira, estão tudo pagando IPTU, infelizmente. E as pessoas, mesmo pagando, o serviço não está chegando. Está faltando luz no poste, o recolhimento do lixo está precário. A questão da saúde, infelizmente, muito ruim. Ao invés de eles melhorarem postos de saúde, por exemplo, eles estão investiram, como a gente viu, no kit saúde, o dentinho aquele de 600 pila. Então, ao invés de ter médico, ao invés de ter odontologia, eles supostamente quiseram investir numa prevenção, gastando R$600 em cada item, cada sacolinha, um absurdo, dando inclusive pasta de dente vencida. Então, todo esse processo, ele precisa acabar. E a gente está aqui para um compromisso institucional de salvar a nossa cidade junto com as pessoas. Agora, em relação a esse último assunto, foi publicado, é público, né? Sim. Toda essa questão odontológica, desses kits e tal, mas houve CPIs na Câmara, foram abertas CPIs, justiça seja feita, só que os êxitos jurídicos meio que frearam um pouco. A questão é, prefeito eleito, caso eleito você for, qual vai ser a relação que o senhor vai adotar com a Câmara de Vereadores? A transparência. Nós vamos expor os projetos de uma forma que a população também saiba o que vai ser votado. E aí, se porventura a Câmara for nociva, como tem sido, ela será exposta para a população. E é claro, a população também tem que parar de bater nas costas do candidato a vereador e vereador e dizer, vai lá, me representa. Não, tem que estar atuante. Eu, quando fui vereador, eu iniciei esse processo de exposição da Câmara de Vereadores para a população. E na época os vereadores me chamavam de garotinho da rede social, que eu queria me aparecer, e nada mais era que um processo de prestação de contas. As pessoas sabiam onde o preto estava. Eu ia para a Câmara todos os dias. Então essa transparência eu noto que é necessária, ela não existe, elas têm lapsos, né? Um ou outro vereador às vezes pronuncia sobre algum projeto, mas eu expunha todos. E eu quero fazer isso, para que a gente possa fazer as discussões de uma maneira clara, ampla e não politiqueira. E, logicamente, se em algum momento tiver algum embate que seja responsável de ambas as partes, o voto de Minerva é do prefeito, ele vai decidir. Mas eu tenho certeza absoluta que as decisões serão coletivas. E se a Câmara ela não quiser caminhar junto com a população, ela será exposta, não tenho dúvida. Agora, a Laguna,
eu não canso de falar da sua história, ela também tem uma história bonita, politicamente falando. Ela teve governador, o Colombo Salles, ela teve o Eduardo Pinho Moreira, queira ou não queira, fala muito de Laguna. Nasceu lá. Nasceu lá. E o importante é que o último governador, Moisés, disse que deixou um papel, um projeto muito caro, quando sabes que no fim do governo não consegue realizar, sobre a famosa Ponte do Pontal. Uhum. Como você vai trabalhar isso com o Jorginho Melo? Eu já ouvi vários discursos e debates sobre isso, mas qual é a saída para aquele projeto glorioso, um projeto bonito, mas inviável muitas vezes? Digo eu como jornalista, eu estou falando isso como jornalista, até que me prove ao contrário. Como fazer chegar até o Jorginho Melo esta obra que é tão importante e não deixa de ser importante? Nós, de uma maneira responsável, a gente já mobilizou a Secretaria de Infraestrutura, o antigo DEINFRA, para que isso saia da esfera política. Porque toda eleição, a Ponte do Pontal, ela vem com um objetivo de cunho eleitoral, ou para desmerecer alguém, ou para prometer algo que é inviável. O projeto da ponte, que em 4 anos do governo Moisés não andou, ele é um projeto inexequível, inviável. Eles fizeram um projeto, Dura, de 4 pistas, sendo que a SC100 chega a 2. Então, mas vamos tentar ampliar. Então, vamos tentar primeiro ampliar as vias, que são muito mais prioritárias do que a ponte, e vamos fazer uma ponte de vai e vem. Mas como a ideia não é ampliar, é resolver, o governador Jorginho Melo já apalavrou com o Preto, que com o Preto e o Leandro nos elegendo, nós vamos junto à Secretaria de Infraestrutura e a comunidade organizada tirar o projeto da gaveta, que foi engavetado pelo Moisés, porque ele não dá para executar, fica de lado. Vamos ver, porque foi investido 3,5 milhões nesse projeto ruim. Então a gente precisa buscar as garantias do projeto para refazê-lo de uma forma que possa se tornar exequível. Então nós vamos caminhar buscando a parte técnica, com a comunidade acompanhando, e dentro dessa realidade nós vamos fazer passo a passo até buscar as liberações, saber o orçamento e buscar o viés para a construção. A parte política do programa cessou. Vamos entrar agora no plano de governo, no 3º bloco e 4º bloco, que é um plano de governo muito bem elaborado aqui sobre a coligação de Preto Cripa 22. Seguidinho, a gente já volta e vamos mergulhar agora no plano de governo do candidato. Linha de Fogo aqui pela nossa UniTV. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira aqui pela nossa UniTV, conversando hoje com Preto Cripa 22, candidato a prefeito pela cidade de Laguna. Como eu falei, política falamos bastante. E uma das coisas que eu observei, que eu li, quero agradecer ao teu vice-prefeito, Leandro. O Leandro, que me deu ontem à noite mesmo, me passou todas as páginas aqui, eu li todas elas. E de cara já me chamou uma atenção muito grande do teu plano de governo, é que você fala na missão, dividida em missão, visão e valores do plano. Exato. E aí, de cara na missão, diz assim, inovar na política lagunense com gestão aberta e participativa. Eu fiquei pensando, como? Através do uso do terceiro setor. O Preto Cripa, ele pode até ter conhecimento, o Leandro também, e somarmos nossos conhecimentos, é um conhecimento mais amplo. Mas ninguém melhor ou sabe mais sobre a sua causa do que o terceiro setor, as associações. Então, o Preto Cripa e o Leandro farão uma gestão em concomitância, com um paralelo com o pensamento das regiões. Por exemplo, lá na Cigana, a Cigana ela tem as suas prioridades. Eu posso ir lá e atender uma ou outra prioridade conforme um outro morador me posicionar. Mas nada melhor do que eu falar com a comunidade organizada, a própria associação. Porque nós elencaremos juntos com a associação quais são as prioridades, e prioridade é a primeira, depois tem a prioridade segunda, baseado no que eles tratarem como prioridade dentro de uma democracia. Olha, no PT aqui não deu certo o orçamento participativo. É diferente. Não deu certo na gestão recente. Me explica essa diferença, então, porque... A diferença se trata quando o gestor chega na ponta, a ponta prioriza, né? Vamos dizer, é Casan, é problema de saneamento.
Então a gente vai fazer reuniões organizadas junto com a concessionária que trata sobre isso. E aí o andamento do projeto, seja ele de saneamento, vai depender dessa participação. Com a participação da Prefeitura e também do terceiro setor, Dura, nós saberemos o que é necessário fazer para ir avançando. O prefeito vai fazer a parte dele. E se a parte dele for ter que bater no governo do estado para pedir investimento para a Casan, nós o faremos. Vamos dizer que o terceiro setor, que a associação está reclamando sobre iluminação pública, que hoje existem mais de 2 milhões de reais na conta e temos mais de 20% dos postes apagados. Inoperância, incompetência, mais de 10 meses sem empresa de iluminação para fazer a manutenção. Então, se o problema for iluminação pública, por exemplo, aí é uma observação e uma competência da gestão municipal. Aí nós trataremos dessa forma. Então, assim, cada item elencado pelo terceiro setor, eu vou participar fazendo a parte do prefeito e cobrar as associações, as instituições que têm que ser cobradas para que os assuntos possam ir avançando. E finalizar, o ideal de uma reunião, o ideal vai ser sempre uma reunião dessa, acabar tendo marcado a próxima, para que a gente possa ver a evolução dos trabalhos. Na questão visão, o senhor faz referência do combate à corrupção. Por que está se batendo tanto em várias cidades, né? Essa questão de corrupção, transparência? Eu acho que isso não deveria nem ter debatido, né? Mas as coisas estão acontecendo de verdade e está preocupando os futuros gestores. É que nunca roubaram-se tanto, nunca foi tão exposto os roubos, Dura. Laguna, ele é um celeiro de oportunidades de corrupção e de casos que já foram. Laguna, ela passou nos últimos 10 anos ter menos postagem nas redes sociais ou até mesmo nos grandes veículos de comunicação sobre as nossas belezas e muito mais sobre operações do GAECO. É incrível. E os motivos que tem hoje em Laguna, eu sou ex-vereador, mas eu sei enxergar. Os motivos atuais são muito maiores indícios para que possa ter uma outra operação do que os indícios que levaram a operações que já existiram. É incrível, infelizmente. Por quê? Porque a manutenção do grupo político. Mas mudou o Samir. Mas o grupo político que atuava o Samir é o grupo que já acompanhava o Mauro, o Everaldo, há muito tempo. E agora acontece. Porque a população já entendeu que o Samir não sendo candidato, a continuidade é o Mauro. Então quem votar no Mauro vai votar no Samir, vai votar no Roberto Alves, vai votar nessa manutenção. Entendeu? E eu quero ir contra. Então, a gente tem esses valores, missão, porque a gente quer deixar claro quais são os nossos propósitos. É dar transparência e acabar de uma vez com toda com essas corrupções, com esses desvios que existem na máquina pública. Objetivos principais de um plano de governo. Reorganização da máquina administrativa. É outro item que está todo mundo batendo. Como fazer? A reforma administrativa ela precisa acontecer de uma maneira responsável e de dentro para fora. O político, quando ele entra aqui, o gestor, ele pode até ter um tipo de conhecimento, mas nada melhor do que ter o conhecimento daqueles que atuam diariamente. Então, eu preciso conversar com os servidores. Nós faremos uma reforma administrativa que respeite não só o espaço físico, mas também as funções e os resultados. Hoje nós temos uma máquina pública inflada e eu não sou contra cargo comissionado. Eu sou contra o excesso dos cargos comissionados e a moeda de valor que é, de troca, um cargo comissionado. Então, hoje nós temos muitos cargos comissionados com funções esvaziadas, ganhando quase um valor de um secretário, enquanto um secretário deveria ganhar muito mais pela representatividade do cargo ou até mesmo para que a gente pudesse captar ou confirmar ou convidar um gestor de ponta. Gestor de ponta não vai vir para receber 7 ou 6 mil. Eu sei que é um bom valor para muita gente, mas para um gestor de ponta, não. Então, a gente precisa otimizar e equalizar, através dos recursos existentes, uma reforma que possa fazer com que a máquina pública produza mais. O produzir é trazer resultados, não só financeiros, mas de satisfação para a população. Isso nós vamos fazer. Agora, eu não soube agora... Laguna não tem um paço municipal, Preto? Laguna não tem um paço municipal. É uma das suas propostas? Imagina, natural. Na gestão do ex-prefeito anterior, o paço municipal ficava no antigo prédio da Casa e Cadeia, que ia embaixo do hospital. Dali migrou para a antiga Caixa Econômica, pagando R$28 mil, e hoje Laguna está no antigo shopping Tordesilhas, do lado da rodoviária,
com um custo de R$80 mil o aluguel. 80 mil só a prefeitura, só o passo municipal. Tenho certeza absoluta, aliás, e tem 10 meses que não pagam. Vai deixar mais uma dívida para mim quando eu virar o prefeito. Então, eu tenho certeza absoluta que esses quase R$120 mil de aluguéis que Laguna paga, porque paga da Secretaria de Obra, paga do Paço Municipal, vai pagando, né, da Secretaria de Turismo. Nós temos, além, em paralelo, 7 a 8 prédios que foram abandonados nas últimas 2 gestões e que comportavam essas instituições. Eles fecharam, abandonaram e quiseram pagar. Por quê? N motivos vêm na minha cabeça, até de pactuação de contrato, não sei, não duvido. Mas a gente sabe que se tem, entre aspas, saúde para pagar mensalmente esse volume de aluguéis, eu tenho certeza que Laguna também vai ter condições de fazer um passo municipal e pagar o financiamento. A gente sabe, quando se fala em corrupção, a gente sabe que muitas vezes não está em comissionados, coisa parecida. Está justamente em licitações, está justamente em medições, em contratos e terceirização. Exatamente. Você vai ampliar cada vez mais essa fiscalização e sabedor de que ali nasce todo esse problema, fiscalizar cada vez mais? Imagina, eu quero criar um programa de integridade compliance. Esse programa, ele traz a feição, a confecção de 2 códigos, o Código de Conduta e de Ética. Esse programa, ele traz o melhor resultado através de conversas e pesquisas direto com o setor. Exemplo, vou lá na secretaria, vai ser feito esse programa, vamos na Secretaria de Planejamento. Dentro da secretaria, todos os servidores vão apontar quais são as falhas, quais são as possíveis falhas, aonde é que pode ter falha e o que precisa ser feito para que essa falha diminua. E se caso haja falha, quem é o responsável? Então nós vamos fechando o cerco, criando módulos e código de conduta e ética para que haja um norte de integridade interna, inclusive de segurança física, psicológica, porque hoje, infelizmente, até terrorismo psicológico e ataques quase que físicos estão havendo por pressão. Então, um programa de integridade compliance vai fazer com que os desvios sejam diminuídos e haja responsabilidade para aqueles que fizerem os desvios. O senhor da sua casa, do Morro da Glória, como o senhor bem disse, tem uma visão da cidade. Como o senhor consegue enxergar da sua casa o interior de toda a Laguna? Como é que está o interior da Laguna? Está carente de atenção de serviço público. A nossa gestão, minha e do Leandro, vai ser que nem de sopa, de fora para dentro. Nós saberemos fazer o trabalho interno, mas nós precisamos levar lá nas pontas, seja no corredor, no distrito do Ribeirão, seja na região norte, de Itapirubá até Barranceira, seja na região da ilha. Nós já sabemos quais são as prioridades, nós temos conversado com as pessoas, inclusive com o terceiro setor, e a gente precisa iniciar o trabalho de lá para cá, porque o interior, além de estar longe, eles também estão muito fora dos atendimentos públicos através do serviço. Uma das necessidades também é realmente muitos, não só veranistas, outros reclamam é a iluminação pública. Aí você conecta em segurança pública, você conecta uma série de fatores negativos. Qual é o seu plano para a iluminação pública, a COSIP de Laguna? Bom, a iluminação pública tem que parar de ser viés de cargo político e de possibilidade de aquisição financeira. Há muito tempo, a iluminação pública de Laguna, ela vem dentro de atuações que nos deixam, inclusive, além de preocupados, bastante frustrados, porque independente da crise, as pessoas pagam a conta de luz, aí paga a iluminação pública, que é a COSIP. Nós chegamos a ter quase 3 milhões de reais na conta, Dura, e mais de 30% dos postes apagados. Por quê? Porque os contratos são ineficientes, porque não há fiscalização nos processos. As lâmpadas que são trocadas, muitas vezes são trocadas por lâmpadas obsoletas. Quer dizer, a gente tem uma cidade hoje muito apagada e quando está com luz, ainda é uma iluminação antiga, uma iluminação que não condiz com a realidade que a gente deseja para uma cidade turística. Então, a iluminação pública, desde o contrato até a aplicabilidade, ela vai mudar. Porque onde tem luz, tem esperança, onde tem luz, tem melhoria. Assim a gente termina o nosso segundo bloco, terceiro bloco do Linha de Fogo desta quarta-feira, conversando hoje com Preto Cripa, candidato do PL 22 na cidade de Laguna.
A gente volta para o quarto e último bloco e vamos conversar sobre turismo e sobre cultura. Cidade é rica. Vamos ver como é que ele pretende, caso eleito for, transformar realmente, de fato, a querida cidade de Laguna. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira, conversando com Preto Cripo, 22, PL, candidato à cidade de Laguna. Ô Preto, nós terminamos, falamos de iluminação pública, eu quero falar de outro assunto dentro do plano do governo. A cultura de Laguna, ela é muito rica, já quero aliar a cultura junto ao turismo, que anda de mãos dadas. Mas eu percebo que ainda, pela riqueza da sua cultura, da sua história, ela é pouco explorada. Deus deu e nos deu, né, uma beleza natural incomparável. Deus nos deu uma história, um nascimento, as transformações históricas do Brasil passam por Laguna. Por que é tão pouco explorado isso? É uma crítica pessoal minha. Eu gostaria de passar para você, caso eleito for, para mudar esse cenário. Minha opinião é clara, elas não andam de mãos dadas, infelizmente, mas deveriam. Se nós olharmos o passado, não muito recente, infelizmente, Laguna já foi um case de sucesso do turismo, né? Década de 60, 50, 70, os grandes shows, os grandes hotéis aconteciam e vinham para Laguna. O que mudou de lá para cá? Se nós sabíamos qual era o ingrediente, qual era a receita do sucesso, onde se perdeu? Na falta de gestão e de prioridade. Hoje o turismo e a cultura, infelizmente, são só discursos eleitoral, porque quando cai na esfera da gestão, a caneta não tem tinta. Se o gestor do turismo pede algo que dependa da Secretaria de Obras, não tem conversa. Então a gente precisa ter uma integração entre as pastas que entendam que há uma necessidade de caminhar unidas para que o retorno possa vir. Por exemplo, eu costumo dizer que Laguna ela tem algumas geografias do país na nossa própria cidade. E se nós entendermos que as políticas públicas de outros locais que deram certos possam também ser aplicados aqui, a gente também já avança. Eu vou dar um exemplo. Búzios, sei lá, ou Fernando de Noronha, ela tem uma equivalência à nossa região da ilha, né? Gravatá, Praia da Tereza, Cardoso, Prainha. Então, o que eles fazem lá, dentro da esfera da política pública desenvolvimentista, que não pode ser feito aqui? Vamos pesquisar. O Preto já sabe, né? Então, quando nós formos fazer a gestão, nós vamos olhar para a região da ilha de uma maneira ímpar, singular. Da mesma forma, Dura, o nosso centro histórico. O que Paraty faz, o que São Francisco do Sul faz, que o centro histórico não pode fazer? Então, a gente tem Laguna, Búzios e também temos Paraty. E se nós olharmos, por exemplo, a Praia do Mar Grosso, que é um turismo mais de massa, né? O que Balneário Camboriú faz? Ah, mas são prédios de 80, 90 anos. As pessoas acham que Balneário, o sucesso são os prédios, e não são. São os serviços prestados, os bons hotéis, os bons restaurantes, os bons bares, a praia cuidada. Vai na praia tem banheiro, vai na praia tem quiosque, vai na praia tem segurança. Então, nós não temos nada disso. Infelizmente, por quê? Porque a gestão em si, ao invés de aplicar os recursos nessas pontas, fomentando o ambulante, que cada ano não sabe se vai conseguir tirar o alvará, por exemplo. Se, quando vai no banheiro, o banheiro não tem nem porta para abrir, para se fechar. Então, a partir do momento que nós respeitarmos as nossas características e atuarmos com imparcialidade em cada região, respeitando a característica de cada região, nós vamos prosperar. Porque Laguna nós temos uma Paraty, nós temos uma Balneário, salva a proporção, nós temos uma Fernando de Noronha, mas nós não temos gestão. Para o senhor entender, tanto a parte da cultura quanto da parte da Secretaria de Turismo, não existe nenhum servidor efetivo. Nem nas duas pastas não existe. Eu sempre falava que tinha pelo menos de serviço geral, mas nem esse tem mais. Então, quer dizer, troca o governo, troca todo mundo. Quer dizer, o erro geralmente já parte da raiz, né? Exatamente. Que não consegue evoluir. Hoje, a questão da Laguna também tem uns problemas muito sérios, que é a questão do meio ambiente. Exatamente. A Flama faz um trabalho, criação de unidades de conservação municipais, tudo isso acontece.
Qual é o seu projeto, a sua maneira de atuar em cima do meio ambiente, que muitas vezes é importante, mas trava o município? Bom, eu sou daqueles que entende que a Flama precisa ser desburocratizada, entendeu? E despolitizada. A gente sabe, ninguém precisa dizer, mas Preto, a gente sabe que lá dentro tem muitas vezes o dedo de um político, e um político com histórico ruim. Então, a partir desse momento, freia-se para algumas coisas que são importantes e abrem mão e abrem portas para aquelas outras coisas que até burlam a lei, vamos assim dizer, né? Eu não tenho medo de enfrentar a lei. O que eu não vou fazer é burlar a lei. Então, a Flama, muitas vezes, foi tão inoperante para algumas coisas que permitiu que no governo passado do Mauro fosse assinado o plano de manejo da APA da Baleia Franca. Por que o plano de manejo da APA da Baleia Franca aconteceu como aconteceu em Laguna? Engessando a cidade em 60%. Porque não havia participação nas audiências públicas do poder público. Então a APA foi lá e escreveu o plano de manejo conforme a participação ativa das pessoas. Então essa omissão fez com que hoje Laguna, infelizmente, tivesse 60% das suas áreas, por exemplo, da Praia do Sol, engessadas por causa disso, engavetadas. E a Resex, então? A mesma coisa. A Resex é uma unidade de conservação que tem que ser combatida. Ela veio sido pleiteada em 2001 e agora, com o retorno do governo do Lula, eles quiseram resgatar isso, na qual, nesse viés ainda muito mais gritante do que a APA, eles queriam, inclusive, desapropriar muitos moradores para que voltasse a ser uma pesca artesanal, não mais extrativista. Então, quer dizer, uma coisa totalmente antagônica em relação ao que se quer para desenvolvimento. O meio ambiente ele tem que ser protegido, mas o desenvolvimento sustentável também tem que acontecer, porque senão a cidade empobrecida ela não consegue fazer com que seus cidadãos, suas cidadãs tenham a promoção dos bons serviços. Então, o que tem que acabar é a politicagem, tem que abrir-se a transparência e lutar para que as gestões e as leis possam ser coniventes com a realidade de desenvolvimento de cada região. Ô Preto, a gente tinha tanto assunto para falar sobre educação, sobre saúde, né? Mas os debates estão sendo, para quem vai aos debates, é claro, está sendo muito legal para poder esclarecer. Você está distribuindo o seu plano de governo para toda a comunidade de Laguna que precisa lê-los e, ao mesmo tempo, entender. Agora, uma das coisas que eu fico pensando, né? Toda aquela beleza que eu não canso de falar. Como fazer para atrair investimentos, empresas para Laguna? Mais emprego para Laguna? Então, hoje o empreendedor em Laguna, ele tem medo de empreender na cidade. É uma cidade propineira em muitas pontas. Hoje, para o senhor entender, um loteamento para sair do papel leva 5 anos. 5. São 5 anos, que absurdo. Quem é que vai deixar amarrado 5 anos numa terra ou no investimento de loteamento numa cidade como Laguna? Não vai fazer. Então, a gente precisa desmistificar essa questão da propina, abrir entre aspas, um guichê especial para CNPJ, porque o empreendedor ele tem que ser atendido de uma maneira exclusivista também, porque é ele que gera emprego, é ele que mantém a renda pública, é ele que precisa ser ouvido, porque é ele que atende, por exemplo, o turista ou o servidor. Então, dentro desse processo de desenvolvimento, a gente precisa pegar a secretaria, que hoje é só um cabide político, e trazer metas. A secretaria, assim como um gestor, ela precisa buscar investidores, mas também tem que preparar a cidade. Hoje a Lei 244 de incentivo fiscal, ela não é aplicada, mas há 10 anos atrás foi dado esse estímulo para uma empresa que já existia, da Ponte, por exemplo, abater os 50% do valor de um ISS que já seria pago, entendeu? Isso eles fizeram, mas ao invés de dar um abatimento para uma empresa nova que ainda não veio, aí eles não fazem. Então nós temos leis para isso. Nós temos organização que precisa ser dada para a gente poder estimular o empreendedor a vir e se sentir confortável, seguro. E, além do que, uma boa fatia, né, do desenvolvimento passa pelas MEIs, microempreendedor individual, que em Laguna, de forma inédita, é a única cidade, uma das pouquíssimas cidades do Brasil que cobra alvará, sendo que tem a Lei 299 de 2024 e a 499 de 2014 que garantem a isenção. Então, eles só taxam. Laguna só taxa, só cobra. E não reverte, não estimula, não produz, não atende. Então, há uma comoção dos CNPJs atuais de
assim, de desgaste, né? As pessoas não acreditam mais, e dos CNPJs, aqueles que poderiam vir, dos empreendedores, infelizmente não investem porque tem medo que seu dinheiro seja usurpado. Nós falamos de turismo e eu esqueci de citar o Farol, que é tão visitado, né? O Farol de Santa Marta, lá o Farol, prainha, mas existe um problema sério de saneamento lá no Farol, mas isso é para um outro papo. Eu vou resolver. Vai resolver? Eu vou resolver, eu vou pintar o farol que está todo escamado. Se Deus quiser, a gente vai pavimentar o acesso para que possa chegar de carro lá em cima. Confie em mim. Vou limpar o deck, vou tirar a sujeira do bolsão e vamos trabalhar junto com a comunidade essa questão do saneamento. Preto, você tem 2 minutos para falar com o eleitor da Laguna naquela Câmara ali. Por favor, o tempo é seu. Obrigado, Dura. Obrigado aos eleitores, aos cidadãos, às cidadãs, aos lagunenses, aos lagunistas. Também aqueles que, por qualquer motivo, são contrários a gente agradece pelo respeito. É uma eleição que tem sido muito difícil. Uma eleição que eles atacaram, inclusive, a minha família. Expuseram o rosto da minha esposa, estão criando fake news, estão batendo porque não sabem mais o que fazer para manter-se no poder. Laguna já está vendo, Dura, que não dá mais para manter grupo político que só pensa em grupo político. A cidade precisa de muito mais, precisa de serviços, precisa de transparência, precisa voltar a sorrir. A nossa saúde está doente e a nossa educação também está mal educada. Então a gente precisa fazer com que as coisas melhorem. E nada mais legítimo do que vir por 2 filhos dessa terra, o Preto e o Leandro, netos de ex-prefeitos, que independente do resultado, as pessoas nos encontrarão, nos veem diariamente. Obrigado a todos que nos permitiram essa oportunidade. Obrigado, Dura. A Laguna vai melhorar. Eu que agradeço. Preto e com Leandro, a cidade vai ficar mais feliz e eu te garanto que daqui a 4 anos a gente vai falar muito mais de coisa positiva do que negativa. Assim a gente termina o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira. Hoje conversando com o Preto Cripa, do PL 22, candidato a prefeito de Laguna. Esperando você. A próxima quarta-feira estamos aqui com o Nasser, que é o outro candidato, o último programa, outro candidato da cidade de Laguna. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho. Fica aqui na nossa UniTV.